experimento que deveria ser feito é a medida do raio em função do comprimento da circunferência. Ou seja, né, nós mediríamos ali quanto tem do centro até o extremo de uma circunferência, que isso seria o nosso raio, né? E o comprimento da circunferência é a medida dessa parte externa da circunferência, para quaisquer objetos que fossem, né, circulares, tá? Então, o comprimento da circunferência seria toda essa medida externa aqui, né? Comprimento da circunferência. Então, a primeira coisa que deu para notar é que vários grupos não fizeram exatamente isso, né? O grupo do Faraday, do Max Planck, né? Inicialmente do Stephen Hawking também. O que eles fizeram? Eles mediram o diâmetro, logicamente, porque medir qual é o raio, tem que saber onde está o centro. Você não sabe onde está o centro. Então, o que foi feito? Medido o diâmetro, quanto que tem de um lado até outro, tá? Isso aí, vamos falar daqui a pouquinho. Mas aí o comprimento da circunferência foi determinado através de uma fórmula, né? Como que eu sei isso? Eu tenho resultados lá que vão na segunda casa decimal. Você não faria isso com a régua, né? Mas tudo bem. Agora, teve um grupo que fez bonitinho, né? O grupo do Stephen Hawking refez lá e eles mediram qual era o diâmetro e achou o raio e mediu o comprimento da circunferência aqui usando um barbante. Então, lógico que é um resultado experimental, né? Saber exatamente quanto deu no comprimento daquele barbante, mas é uma coisa que é importante para nós determinarmos um método para fazer aquilo, tá? Então, os outros grupos mediram o diâmetro e calcularam o comprimento da circunferência. Não, eu queria medir o comprimento dessa circunferência, tá? Então, uma coisinha, ó. Quando a gente pega lá uma circunferência qualquer, então, tudo bem, não deu para medir o raio, vocês foram pelo diâmetro. O diâmetro, na verdade, ele é um segmento que vai daqui exatamente até onde? Ó, ele vai exatamente até um lugar onde fique claro que ele passou por cima do raio. Então, esse aqui é a medida do diâmetro. Mas para pegar exatamente desse ponto até esse e não até aqui do lado ou aqui para cá, veja que um jeito para fazer isso é, quando a gente olha esse ponto, qualquer segmento que a gente passe aqui, ó, tangente a ele, ou seja, só encosta na circunferência naquele lugar, faz 90 graus. Faz um ângulo reto aqui, ó. E a mesma coisa aqui, faz um ângulo reto, faz 90 graus. E aí, ó, essa reta aqui que faz 90 graus e essa aqui são paralelas entre si. Então esse é o único jeito para a gente medir o diâmetro corretamente. Não pode ser no olho, tá? E isso que acaba fazendo para nós é um instrumento já conhecido, que é o paquímetro, né? O paquímetro ele tem, ó, aqui em cima uma aba que corre, né, junto com uma outra e elas são paralelas entre si. Ou seja, a leitura que a gente faz aqui no meio, na escala, dá exatamente o diâmetro, porque paralelo a isso só pode pegar passando pelo centro, tá? E aí então você vai ver aí o Vagnão falando um pouquinho para você de novo sobre o paquímetro, né? Como que você faz as medidas sobre o paquímetro. Agora, o resultado, então nós vamos ver aí na sequência como que a gente interpreta esses resultados lá com os valores que o grupo do Stephen Hawking fez, tá? Então eu vou pegar o resultado aqui do grupo Stephen Hawking e vou trabalhar, né, com as informações que eles nos forneceram, ó. O diâmetro da circunferência e o comprimento medido lá com o barbante. Então, a primeira coisa que eu farei, ó, é inserir aqui, né, uma linha
porque teria mais uma informação. Eu sei que se o diâmetro fosse zero, o comprimento também seria zero. O 0,0 é um ponto que faz parte desse experimento. Tá? E aí, eu queria analisar, não era o diâmetro com o comprimento da circunferência, mas era o raio com o comprimento da circunferência. Então veja que como é bom usar esse programinha que é o Excel, tá? Que você consegue analisar facinho. Ó. Eu venho aqui, marco essa coluna, eu vou inserir aqui uma nova coluna, onde eu vou colocar aqui o raio. E o que é o raio? O raio não é metade do diâmetro? Então, ó, eu nessa célula eu vou digitar o igual. Toda vez que você digita o igual é porque ele vai fazer um cálculo para você. O que eu quero que ele calcule? Eu quero que ele pegue o diâmetro, que está na célula B4, ó, B e linha 4, coluna B e linha 4, e divida esse resultado por 2. Então, 0 dividido por 2 deu 0. Aí, ó, se eu marco essa célula onde ele está fazendo um cálculo e eu ponho aqui no cantinho, ó, aparece o xizinho, o mouse, e eu arrasto até lá embaixo, ele refaz os cálculos para todo mundo. Eu não preciso ficar digitando. Ele pegou 5 e dividiu por 2, pegou 6 e dividiu por 3. Então facilita bastante, né? Então agora eu tenho as informações do raio e do comprimento da circunferência. Ó. Eu clico com o mouse e marco todas essas células, e eu vou pedir para ele inserir aqui ó, um gráfico de dispersão. Ele pôs ó, todos os pontos aqui. Ó. Agora, em todos esses pontos, se eu clicar aqui nesse maisinho, eu posso pedir para que ele coloque uma linha de tendência. E essa linha de tendência, ó, se eu pedir a linear, opa, os pontos realmente estão em cima de uma reta, pelo menos muito próximos, né? Então, lembra, isso aí nos diz que nós temos uma grandeza linear, uma relação entre grandezas lineares. E eu posso também fazer isso olhando o seguinte, lembra que eu olho a variação do y pela variação do x para achar a constante de inclinação dessa reta, constante de proporcionalidade? Então, eu vou calcular a constante. Ó. O que eu tenho que fazer? Dividir a variação do comprimento. Eu tenho que dividir pela variação do raio. Né? Mas, para fazer isso, veja, variação, se foi do 0 até 2,5, é o 2,5. Se foi do 0 até o 3, é o 3. Então, eu posso pegar direto e dividir esse valor, o comprimento da circunferência, por esse valor, que é o raio. Tá? Então, aqui eu quero igual. Não vou fazer na célula de cima, porque eu vou mandar dividir um pelo outro. Dividir por 0, a gente sabe que não tem. Então, essas informações aqui embaixo, igual. Eu quero que ele pegue esse número e divida por esse outro. Ó. Ele falou que ele vai pegar o que está na célula D5 e dividir pela C5. Dou um Enter, ele me deu a resposta. Clico em cima, vou aqui no cantinho, apareceu mais, arrasto. Ó. Aí ele faz o cálculo para todo mundo. Fazendo o cálculo para todo mundo, o que a gente está vendo? Ó? Que, com exceção do problema de precisão, todos os resultados são iguais. Né? E isso é importante também para a gente fazer análise. Tá bom? Ó, olha esse valor aqui, né? O primeiro, 6,28. 6,33. Vamos ver o que eles querem dizer depois. Então, viu lá nos cálculos, né, da nossa planilha, que quando a gente está dividindo a variação do comprimento da circunferência pela variação do raio, isso é a mesma coisa, já que o 0,0 faz parte do problema, em que a gente divide direto o comprimento da circunferência pelo raio.
E esse resultado deu lá no primeiro 6,28, no segundo 6,31, 33, né? Ou seja, vou usar o primeiro resultado porque ele é mais bonitinho, ó, 6,28. Você reconhece esse número aqui, o 6,28, o que ele é? 6,28, isso aqui é 2 vezes 3,14, não é? E quem que é o 3,14? É uma aproximação para o π. Então, ou seja, ao fazer essas medidas, há muito tempo atrás, já os gregos chegaram a essa conclusão, que se você quer determinar o comprimento da circunferência, ele é sempre 2 vezes um número que ficou importante, que era o π, vezes o raio. Está dividindo, joga para lá multiplicando, vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência 2πr. Então, essa fórmula, lembra, a gente já trabalhou lá na segunda semana de aula, quando a gente quis medir lá qual era o comprimento que existia em torno do planeta, lembra? A gente fez um cálculo assim, né? Qual é o comprimento em torno de uma circunferência? 2πr. Vários grupos usaram esse resultado. Então, esse resultado, gente, ele vem de um experimento que conseguiu determinar que o comprimento da circunferência e o raio seguiam relações de grandezas lineares. Então terão várias grandezas em física que também seguirão isso. E são importantes, serão importantes para nós. Ok?